Olá, saudações. Eu sou o professor Rafael Paulino, economista, especialista em gestão de projetos, mestre em ambiente e sociedade, professor universitário e coordenador dos cursos da área de gestão e negócios da cidade universitária da UNA. Estou aqui para tratar de inflação e como a inflação impacta a vida da população com mais de 60 anos. Vale aqui uma definição, que vem a ser inflação. A inflação é o aumento contínuo, persistente e generalizado dos níveis de preços de uma economia. A inflação possui algumas causas, mas todas elas vão culminar na perda do poder de compra do consumidor. A inflação pode ser causada na ótica da oferta ou da demanda. A inflação de oferta é aquela causada pelo aumento dos preços dos custos de produção, na ótica da produção, e faz com que o consumidor final perceba o aumento do preço do seu bem final, já que toda a cadeia de produção está inflacionada. A inflação de demanda ocorre quando há um aumento da procura, um aumento da demanda por bens e por serviços que não é acompanhada por um aumento da produção, por um aumento da oferta. E isso faz com que, via mecanismos de mercado, os preços subam. A inflação também pode ser causada por uma diminuição da taxa de juros, já que a taxa de juros pode ser entendida como custo para a obtenção de capital ou de crédito, fazendo com que, ao cair, aumente-se a propensão a consumir e seja originada ali uma inflação de demanda. Outra causa comum da inflação é a emissão de papel moeda sem um lastro de produtividade, ou seja, sem um correspondente produtivo de bens e ou serviços na mesma grandeza de valor. A inflação também pode ser causada por expectativas em relação à inflação do passado. E esse tipo de inflação nós chamamos de inflação inercial, e está ligada à memória inflacionária. A inflação impacta os preços de diversos tipos de bens gravemente, mas nós poderíamos citar alguns que são os mais afetados, que seriam alimentos, os gastos com moradia, sobretudo aluguel, os gastos com transporte, educação, lazer, vestuário, gás, energia elétrica e combustível. No caso do Brasil, o aumento dos preços do combustível acaba afetando e impactando os preços de diversos outros bens, já que grande parte da logística nacional é realizada através do modal rodoviário, que tem ali como fonte de combustível a gasolina e que, portanto, vai repassar o aumento dos preços desse combustível para todos esses bens que estão sendo escoados e transportados para abastecer os pontos de venda. Existem vários indicadores, vários índices que medem a inflação. Dois dos principais são o IPCA, que é calculado pelo IBGE, ou seja, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, e, portanto, o Índice de Preços Oficial do Brasil. Existe também o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas e que também é muito importante para a tomada de decisão. O IPCA, índice oficial, é calculado levando em consideração a população que ofere uma renda entre 1 e 40 salários mínimos e ele é calculado de acordo com os preços finais dos bens e leva em consideração o percentual da renda que é comprometido para o consumo de uma cesta de bens. O IGPM, por sua vez, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, leva em consideração não apenas a variação de preços dos bens finais, mas também dos bens intermediários. E, portanto, tem três ponderadores. O IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor, o INCC, que é o Índice Nacional dos Custos da Construção, e o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Existe ainda o IPC 60+, que vai tentar definir um valor de inflação especificamente para a população de 60 anos ou mais, levando em consideração as suas características de consumo e de renda. Lembrando que, pensando aí a população brasileira, nós temos cerca de 33 milhões de idosos. Então, é especialmente interessante mapear esse tipo de inflação para a população idosa. A população idosa é sim uma das mais afetadas pela inflação,
sobretudo em função do próprio padrão de consumo que essa população possui. Os idosos, geralmente, consomem produtos que são inelásticos, ou seja, produtos que continuam a ter uma demanda linear, mesmo que haja um aumento dos seus preços, como é o caso dos medicamentos, dos serviços de saúde de uma forma geral, suplementação alimentar, dentre outros. Os gastos com saúde acabam inflacionando muito o orçamento do idoso em um cenário de elevação dos preços, já que são bens que não podem ser substituídos. O idoso que consome esse tipo de bem precisa fazer uma reanálise da sua cesta de bens consumida para que ele possa manter a utilidade da sua saúde, diminuindo o consumo de outros bens. Além disso, pensando renda, nós temos aí que os beneficiários do INSS, aposentados pensionistas, têm um reajuste que dificilmente vai acompanhar a elevação dos preços e da inflação. E mesmo que acompanhasse, esse reajuste não é feito no período em que a inflação ocorre. Nesse sentido, os idosos são sim muito afetados. E algumas dicas para manter a saúde financeira são controlar as finanças pessoais, fazer um bom planejamento das suas receitas e das suas despesas, gastar menos do que se recebe e possuir aí um orçamento que permita enxergar todas essas despesas. Além disso, é imprescindível apostar em uma reserva emergencial.